Então, eu gostaria que vocês, por favor, encaminhassem as questões. Aqui, Maica. Aonde você quiser. Pode ser aqui. Eu tenho aqui várias questões que chegaram pela internet e eu vou começar a... Várias pessoas pela internet encaminharam a questão da formação, né? Após assistir os debates, as palestras dos convidados, parece que é um pouco consenso. As pessoas estão entendendo que os cursos de formação não estão dando conta da necessidade, como já foi repetido aqui. Então, eu não vou voltar a essa questão. Há pessoas que encaminharam questões pela internet também com relação a salário, e o que o Conselho vai fazer com relação a isso. E, na verdade, essa não é uma questão que o Conselho tenha que batalhar por salário, né? Nossa questão é a fiscalização do exercício profissional. Então, eu vou me dirigir às questões mais específicas com relação ao tema tratado aqui, né? Vamos lá. Só tem de informação, um monte. Vamos lá. Com relação ao material também, tem muita gente pedindo, eu já tinha dado esse recado. O material vai ser disponibilizado no site do CONFEF a partir da semana que vem, material de todos os palestrantes, tá? Bom, após a palestra, após ouvir a palestra, que foi durante a sua palestra, me preocupei ainda mais, pois as questões que dificultam a atuação de todos os profissionais do NASF não estão no atendimento aos usuários, tampouco a questões de fazer o que se pode, dependendo do território. Os problemas enfrentados são com a falta de competência das gestões e com os profissionais não capacitados dentro das unidades de saúde da família, que não querem os NASFs e não acreditam na atuação dos NASFs. Juliana, de Pernambuco. Quem é que gostaria de responder? Bom, Juliana, eu acho que a sua pergunta tem a ver com o nosso poder de persuasão. A partir do momento que nós demonstrarmos aos gestores que isso, para a sua comunidade, inclusive politicamente para eles, remota a uma imagem positiva e que não se pode mais conceber a saúde sem que passe pela questão do movimento, da questão corporal, mental, social, das apreensões que a educação física pode favorecer, eu acho que a partir do momento que nós dermos visibilidade e mostrarmos a qualidade do nosso trabalho, essa preocupação ela vai discernir, porque o gestor é uma pessoa que eu acredito que esteja naquele momento, naquele cargo, tentando fazer a coisa certa da melhor maneira possível. Então, cabe a nós, profissionais, fazermos bons projetos e demonstrarmos a nossa capacidade no dia a dia para mostrarmos a todos como se faz a saúde, pelo menos aqui em nosso país. Quer completar alguma coisa? Não? Os gestores não sabem e não entendem a atuação dos NASFs. A maioria dos profissionais é porta de entrada nas unidades de saúde da família. E está fazendo atendimento individual e não por necessidade, não é por obrigação da gestão. E quem fiscaliza isso? Quem vai em loco verificar se os NASFs estão atuando conforme diretrizes? Que força nós temos diante das questões políticas de um município? O Ministério da Saúde já deixou claro que não tem pessoal para isso. Então, o que podemos fazer? A título de curiosidade, as fiscalizações acontecem, sim. Acontecem através dos conselhos estaduais e municipais, seja da educação física propriamente dita, da própria vigilância em saúde,
onde cabe até a vigilância sanitária no âmbito do município ou do estado, quando necessário, fiscalizar como está se dando esse trabalho na rede de assistência como um todo, fazendo parte todas essas atividades, inclusive da atenção primária à saúde. Então, nós temos que recorrer à fiscalização, porque de alguma forma ela existe, e nós temos mecanismos de prevenção, mas o que falta é conhecer um pouquinho mais o que cada um pode estar fazendo nesse seu âmbito de competência da fiscalização. Mas ela existe sim. Os direitos e os deveres de cada um dos cidadãos, nas suas respectivas classes. Eu gostaria também de complementar. Atualmente, eu sou representante das profissões da área da saúde no Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina. Então, todas as profissões têm assento junto com as associações, com os sindicatos, nos conselhos estaduais e municipais. E lá é que se dá toda a questão da construção das diretrizes, da fiscalização, da orientação. Temos que participar. Infelizmente, a gente tem sido omisso nas conferências estaduais, municipais e nacionais de cada atividade dessa. O que mais tem sido feito nos últimos 10 anos são conferências. E se não estivermos lá presentes para defender e para construir essas propostas, não podemos depois reclamar da nossa ausência, da nossa não participação nesse processo. Só uma outra colocação, tem dois aspectos. Eu tenho o Conselho Municipal de Saúde, toda cidade tem que ter, onde eu tenho uma representatividade efetiva de todos os segmentos da sociedade, seja em nível municipal, federal, se eu tiver uma universidade federal, então tenho todos os segmentos representando a saúde, os anseios da saúde, definindo e redefinindo condutas. Agora, o mais importante, já que a gente fala de ética da nossa intervenção profissional, o primeiro avaliador das suas condutas é você mesmo numa equipe multiprofissional, senão o que a gente está falando aqui é uma balela e fica aos ventos. Eu acho que se a gente não tiver ética profissional da nossa própria conduta, com o nosso companheiro, nosso parceiro e colega de trabalho, evidentemente nós estamos fazendo uma coisa errada. Então, se a gente aposta e acredita que os NAFs, além de ser um caminho em termos de aporte de ampliação no nosso mercado de trabalho, é sim a nossa intervenção com responsabilidade para melhoria das condições de qualidade humana, qualidade de vida dessas pessoas, sem dúvida nenhuma. Uma questão que o Laércio fez pela internet para a Maica, vai estar respondendo. Laércio gostaria de saber onde encontrar grupos de pesquisa sobre adicção e atividade física e apoio ao programa de saúde da família. Bom, eu sugiro uma coisa bem óbvia, primeiro, além de procurar no Google, mas assim, usando a terminologia correta, né? A adicção hoje não é um termo muito utilizado na área dos transtornos decorrentes do uso de substâncias. Então, uso abusivo de substâncias no programa da rede primária em saúde ou da rede básica em saúde, né? Nós vamos ter em Santa Catarina alguns trabalhos excelentes, que inclusive foram apresentados aqui durante esse evento. Nós temos só em Santa Catarina mais ou menos uns 180 NAFs funcionando em implantação, é um número bem considerável. E praticamente todos estão aderindo à questão do exercício físico, da atividade física, da educação física nesse contexto, né? Alguns mais rapidamente, outros não. Agora, eu sugiro que ela pesquise com a nomenclatura correta e que ela procure, a partir desses pares, dessas pesquisas que aqui foram apresentadas, né, como um ponto de partida para esse tipo de trabalho que vem sendo realizado na rede de assistência. Vou passar essa questão para o Marcelo. Está aqui. Eu acho que residência não, ok, né? Bom, essa questão é comigo mesmo. Inclusive era um ponto que eu deveria ter tocado durante a minha apresentação, mas por falta de tempo. Para a realização da residência em área de educação física, existe algum critério para a inserção do indivíduo? Como, por exemplo, quem já terminou o curso acredito que seja de graduação, pode fazer ou não. Se
é descrito somente para a formação de bacharel na área de educação física. Obviamente que um curso de pós-graduação, quem pode ingressar é o profissional que já tem a sua graduação concluída. Isso não resta dúvida. E essa é a segunda pergunta, eu não tenho certeza para responder se é exclusivamente quem tem o currículo de bacharel. Mas acredito que seja. Eu não posso dizer isso com certeza ainda. Mas, de acordo com o que espera-se de uma graduação em bacharelado, a residência é para indivíduos em bacharel. Só um minutinho. Outro detalhe, veja bem que interessante isso. Já se cogita a possibilidade, claro que ainda não é uma realidade, nós não podemos fazer isso, tá certo? Mas de que os concursos futuros que abrirão para os profissionais que têm interesse os concursos que futuramente abrirão para contratação de profissionais, quem sabe em atuação nos NAFs, já exija como pré-requisito que o indivíduo tenha uma pós-graduação naquele contexto específico pelo qual ele está sendo contratado. Tá certo? Ainda não é uma realidade. Até conversei isso com o Marino falou, se eu fizer essa restrição, eu não capto nenhum profissional da minha região, porque ainda não tem uns profissionais especializados nisso. Mas a tendência é ao longo do tempo isso acontecer. Tá certo? Marcelo, acho que quer complementar aqui. O meu entendimento é que há necessidade, sim, pelas novas diretrizes, os cursos já se adequaram às novas diretrizes, que tenha a graduação em educação física, que seria o curso de bacharelado. Obviamente, até eu comentei isso na minha fala, que no modelo antigo de formação, né, que até essas alterações das diretrizes, tem uma atuação ampla, mas a partir desse modelo tem que ser o bacharelado. Só fazer uma outra colocação a respeito dessa pergunta. Imagine vocês hoje abrindo um programa de residência, onde tenho lá a necessidade do profissional de educação física, onde eu tenho candidatos lá e a relação candidatos por vaga, dependendo do programa, está 5:1, 10:1. É natural que a tendência disso, a procura aumente, a oferta de vagas ou de bolsas aumente, e a relação candidato-vaga também aumente. 30:1, 40:1, 50:1. Aí fica a critério de quem coloca o projeto para a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, ela vai fazer o edital. Ela pode, no edital, identificar exatamente um perfil que o professor Rodrigo falou, para evitar que haja muitos candidatos. E como tem uma demanda muito grande, uma procura muito grande, então agora eu quero selecionar com a determinada qualidade. No mínimo, além da graduação, ele tem que ter especialização em área específica, saúde coletiva, que eu preciso do profissional com aquele perfil. Então, evidentemente, aí a relação candidato-vaga vai diminuir, eu posso ter de novo 5:1, mas o indivíduo tem especialização já prévia, a pós-graduação lato sensu, em saúde coletiva, ou saúde da família, ou próprio mestrado. E isso é uma tendência que vai ocorrer sem dúvida nenhuma. Então, hoje, o que o aluno tem que fazer? Se for atuar nessa área, procurar a residência o mais rapidamente possível, ou lá na frente, já se aprimorar e se especializar. Só um detalhe. O que o Marx está falando é com relação ao ingresso na residência multiprofissional. O que eu estava falando é com relação a concursos públicos para profissionais de educação física. Tá? Então, são dois pontos distintos, mas que têm a mesma linha de raciocínio. Né? A tendência é afunilar e realmente captar aqueles profissionais extremamente qualificados. Eu queria dar um recado que veio pela internet do Laércio, né, ele oferecendo o espaço da comunidade de atividade física no PSF para continuidade das discussões no sev.org.br, Comunidade Saúde da Família. Então, ele está propondo esse espaço que a discussão possa estar continuando. Nós recebemos aqui uma sugestão de alguém que está assistindo, né, que nós estamos seguindo um modelo formal de evento, né, onde os palestrantes falam e a plateia ouve. Tá.
Então, como nós estamos com um tempo que possibilita a abertura da palavra, nós vamos sugerir que quem tiver vontade de ocupar o microfone, que faça a sua pergunta aí. Vamos colocar em 1 minuto, tá? Para que a gente possa fazer a pergunta e responder aqui, para que a gente não... outras pessoas. Então, se apresente, coloque a sua questão, para quem gostaria de perguntar, por favor, porque a gente, assim, agiliza o processo. Tá? Oi? Pode elogiar, criticar, está tudo certo. Eu sou o professor Talema, sou presidente da Comissão de Ética do CREF do Rio Grande do Sul. Tá? Eu acho que esse modelo de seminário é extremamente arcaico. Eu acho que, no mínimo, a gente poderia ter tido 1 minuto para as pessoas se apresentarem, falarem pessoalmente, e não só por escrito ou online. Não precisaria estar aqui, poderia estar em Porto Alegre e feitas as perguntas online. No entanto, nós não aproveitamos toda a riqueza desses profissionais maravilhosos que estão aqui de diferentes lugares, com suas contribuições orais, verbais, e ficamos ali assistindo esses palestrantes maravilhosos. Parabéns, vocês são maravilhosos. Adorei todos vocês, adoro todos vocês. Vocês também da organização são maravilhosos. Só que acho que esse tipo de modelo de participação arcaico não tem nada a ver com o paradigma holístico na saúde que propõe, que vocês propuseram, a participação efetiva e proativa dos participantes. Então, vamos... Você não tem uma pergunta? O próximo evento, né? Porque esse Tudo já bem, foi. Entendi. Alguém teria alguma questão para colocar especificamente aqui? Isso. Eu gostaria, rapidamente, só uma reflexão. Cidirley de Blumenau. Cidirley de Blumenau. Em 1966, um médico chamado Carl Ivan, ele era inglês, mas ganhou um prêmio na França, prêmio Michel Bernard, e perguntaram para ele, o que é saúde para você? Ele falou, eu gostaria que nós levássemos uma reflexão. Ele falou, saúde, tal como doença, são meras aparências. Não existe um indivíduo sadio tão sadio que não possa ser melhorado. Aplaudiram, no final ele falou, inclusive eu. Eu gostaria que cada um de nós levássemos essa reflexão para casa também. Tem alguém? Por favor, na frente. Ele quer fazer uma colocação aqui. Então, só fazer uma colocação, né, que o professor Talema. É pertinente, porém, existem modelos, né? Só para quem não conhece, eu tenho congressos, eu tenho seminários, eu tenho simpósios, eu tenho workshops, eu tenho uma série de modelos de eventos para você, no mínimo, ter esse tipo de interação. Obviamente, eu já fui em alguns eventos onde tinha palestrantes, eram 300 ouvintes numa palestra, e tinha uma dinâmica da própria educação física para fazer uma integração, para poder identificar vários grupos e dali surgir perguntas ou colocações por evento. Só que era um outro formato, workshop ou oficina, que não era um fórum, que não era uma... Enfim, então cada modelo de evento, dado o número externo de participantes, então não necessariamente a contribuição é extremamente valiosa, mas cada evento tem um certo perfil a ser colocado. Mas agradeço a contribuição. Bom, meu nome é Vinícius, eu sou de Santos, eu atuo na Secretaria de Saúde de Santos. A minha pergunta é a respeito da preceptoria para o residente da educação física. Eu queria saber qual o papel desse preceptor para fazer esse acolhimento do educador físico, do aprendiz, e sendo que, às vezes, o próprio preceptor ele não tem, talvez, a formação continuada necessária para estar fazendo esse acolhimento. Veja bem, dentro de uma residência, existem várias disciplinas em que o profissional precisa cursar. E em cada disciplina você precisa, principalmente nas disciplinas que são práticas, você tem que ter profissionais preceptores com expertise e com a especialidade naquele ponto especificamente. Tá? Então, seria difícil eu pontuar para você quais são as necessidades a partir do momento em que nós estamos
diferentes disciplinas dentro de uma residência multiprofissional, de uma residência uniprofissional, no caso do profissional de educação física. Tá? Agora, o fato que você levantou de que nem sempre o preceptor, ele tem, eu não sei nem se a palavra certa que eu poderia usar é essa, competência suficiente para, não seria isso, seria um perfil ou quem sabe não ter o conhecimento total relacionado àquele ponto específico que ele tem que trabalhar, aí isso já é um outro caso que a gente tem que levar para o lado da deficiência, né, daquele programa especificamente, né? Mas o que se espera e o ideal é que o preceptor, no mínimo, tenha condição de orientar e orientar muito bem naquela disciplina em que ele está como preceptor. Na realidade, olha só, vamos entender como é que é o programa, o projeto. Vocês vão dar uma olhada no site lá da Comissão Nacional, vocês vão entender isso. Então você tem um rol de disciplinas, que atinge até 20%, como o Rodrigo falou, o resto, 80% é serviço. Então no serviço vai estar realmente o preceptor. Que se ele estiver incluído na equipe de saúde, ou seja, da secretaria lá do município, no serviço, no local de serviço mesmo, e ele foi contemplado lá no projeto, obviamente a instituição de ensino superior que fez a proposta, e onde está baseada a equipe formadora, que são os doutores em cada uma das áreas, etc., etc., ela vai ter que contemplar naquele ambiente, o gestor de saúde vai ter que estar ok, o secretário, etc., mas também a equipe. Se a equipe que foi inserida não tem aquele perfil necessário, a instituição formadora vai ter que dar cabo de quê? De possibilitar formação continuada, fazer uma preparação antes de enviar a proposta, senão ela vai ser negada. Quando chega na Câmara Técnica, a gente vai ter que analisar perfil dos docentes da universidade e o perfil e currículo dos preceptores. Não necessariamente o currículo Lattes, mas onde se comprova que ele, como preceptor, tem condições de estar lá atuando. Então eu vejo eixo transversal, longitudinal do projeto pedagógico. Por que pedagógico? Eu estou formando um egresso, vai fazer residência R1, R2, ele vai ter um perfil de formação. Tá? E outra coisa também que é vista em termos pedagógicos no programa. Cada um fala de uma maneira, mas há necessidade de um momento de eu reunir todo mundo. Os residentes, R1, R2, os preceptores, chefes de serviço, a instituição formadora, quem é o doutor fulano de tal. Às vezes no serviço, um preceptor não vê o outro, e muito menos um R1 vê os outros preceptores. Então, em geral, há um modelo chamado de seminário integrador, que pode ocorrer em 2 momentos, ou seja, numa manhã, num primeiro momento, onde há palestras com relação à hipertensão, tal, formação continuada, o que é doente renal crônico, o que é síndrome plurimetabólica, onde os residentes fazem essas suas palestras. Os residentes, não é o professor, não, é o residente. E num segundo momento, depois de um coffee break, aí sim esse seminário integrador culmina com o estudo de caso. Um caso que ocorreu lá na unidade de saúde à tarde, eu residente só vou de manhã, mas à tarde ocorreu um caso, onde ele serve como exemplo clínico para ser discutido nesse seminário integrador. Se isso não estiver sendo contemplado no programa, é uma deficiência que a gente vê no programa, no papel. A gente fala para o avaliador verificar em loco, aí o Ministério o MEC, né, identifica um avaliador, o avaliador vai lá e vai verificar como é que vocês integram de fato, porque senão não é uma residência multiprofissional. Como é que no serviço o meu residente da área de educação física conversa e atua com o do serviço social, da psicologia e da fisioterapia, em loco. Tá? Então o seminário integrador, ao menos, dá conta de parte dessa integração. Não, é importantíssima a colocação, né, dos profissionais que fizeram agora, e reforçando que a residência multiprofissional é muito semelhante a esses cursos multiprofissionais, seja em especialização ou mestrado, onde você vai ter a grande força, o grande diferencial destes é justamente a prática do cotidiano, é o dia a dia, é nisso o que se reforça, além de tudo aquilo que foi falado pelos profissionais.
Mas, por isso essa importância de não colocar todo o peso, né, apenas no preceptor, mas julgar de que talvez essa realidade toda possa compensar, às vezes, um déficit que pode ocorrer. E não pensar nas atividades apenas como uma coisa estanque, mas que existe toda uma dinâmica da unidade a ser vivenciada, onde o aprendizado vai acontecer de uma forma espontânea ou não. Vinícius, excelente a tua colocação, e eu só queria fazer um alerta, na fala da Maica ontem, ficou muito claro que essa prática do profissional de educação física com qualidade na área da saúde, ela não é recente, é uma prática já bastante antiga, porém isolada. Eram poucos casos, né? A abertura do mercado, a possibilidade de atuação do profissional de educação física que é recente. Esse reconhecimento do Ministério da Saúde, da sociedade, cada vez vem acontecendo mais. Mas a verdade é que haviam práticas isoladas e há essa deficiência de profissionais capacitados para atuar na área. E é importante esse alerta até para a gente buscar o que vai, é aquilo que eu falei no primeiro dia. Por questões políticas, por fortalecimento da profissão, acho que graças a uma ação efetiva do CONFEF, houve uma abertura do mercado. Agora, o que vai legitimar a nossa presença na área da saúde é uma atuação de qualidade, né? E o mercado está aberto, a gente tem que se qualificar. Até proponho, Margarete e Marino, que dê continuidade a eventos como esse, no sentido da gente realmente discutir e conseguir fortalecer a nossa atuação na área da saúde. Bom dia a todos, eu sou o professor Judásio. Quero cumprimentar a mesa pela excelência do trabalho que nos trouxe, e porque eu atuo aqui no estado do Paraná e na FIEP como profissional de educação física sem fronteira. A minha luta é exatamente o núcleo de apoio à saúde da família. Quem já me viu viajando com os profissionais da educação física sem fronteiras sabe a minha luta, o meu denodo e a minha alegria de estar trabalhando exatamente nessa área. Mas uma coisa eu gostaria de deixar bem claro. Todos da mesa, todos os nossos palestrantes sempre nos trataram como profissionais da educação física. Profissionais da educação física. Em nenhum momento falaram educador físico. Quem educa o físico? Essa é a pergunta que eu disse para vocês. Classificação brasileira de ocupação 2241 nos trata como profissionais da educação física. Nunca vos deixe chamar de educador físico. Você condiciona o físico, você educa o homem. Obrigado. Que bom, né? Que alguém veio levantar essa bola. Eu adorei. Eu sou Sueli, sou de Pernambuco, de Vitória de Santo Antão, no interior, a 56 quilômetros do Recife. Sou conselheira, com muito orgulho, do Conselho Regional de Educação Física, CREF 12, Pernambuco, Alagoas. Eu queria falar uma coisa aqui, que a gente, hoje, a gente tem um enfoque muito grande e um reconhecimento que nós somos profissionais, não só da educação, como também da saúde. E eu gostaria de lembrar uma coisa a todos, é que hoje nós cuidamos com o reconhecimento da saúde da população, não é? Que é uma coisa que sempre fizemos, mas que não éramos reconhecidos na área de saúde. E lembrar que nas escolas, nós, profissionais de educação física, trabalhamos pela saúde, não é? Na promoção da saúde. Eu acho que esse é o primeiro contato da população, dos nossos filhos e nossos. E hoje, não é, se fala muito nos NASFs, mas vamos também lembrar que nas escolas é o nosso primeiro contato com a prevenção da saúde. Levantou a mão? Quer fazer alguma questão? Não?
Está aqui. Bom, ele vai fazer, então, eu ia convidar agora os nossos palestrantes, suas considerações finais para nós desmontarmos a mesa e vamos fazer em seguida o convite para o nosso presidente vir à mesa para fazermos o encerramento do nosso evento. Queria agradecer pela oportunidade, parabenizar a comissão pela proposta e pela realização. Destacar que o livro de recomendação dos profissionais de educação física está disponível no site do CONFEF. E destacar que é um livro, assim como a nossa profissão, que está em constante transformação e em constante construção. A comissão está aberta a receber contribuições para que a gente consiga fazer com que esse documento cresça e realmente seja o norte, o norte básico para o profissional de educação física para atuação na área da saúde. Obrigado pela oportunidade e espero que haja continuidade nesses eventos. Bom, claramente que eu devo agradecer inicialmente o convite do CONFEF em fazer parte, representar a educação física na Câmara Técnica. É um trabalho árduo, pelo fato de que existem algumas deficiências que só nós que estamos dentro do sistema conseguimos enxergar e captar, mas, como eu disse ontem, todo o sistema tem os seus defeitos e basta a gente ter boa vontade para tentar suprir essas deficiências e fazer o melhor possível. Então é isso que eu tenho certeza que todos nós três estamos fazendo lá, né? E também dizer que vamos lutar aí para elevar o nome da nossa profissão. Eu costumo dizer que profissional desqualificado existe em todas as áreas. Porém, eu tenho uma percepção que o profissional de educação física que é desqualificado e que suja um pouco o nome da nossa profissão, parece que suja muito mais do que suja um profissional desqualificado dentro da medicina e dentro de qualquer outra profissão. Né? Eu tenho essa percepção, não sei se vocês têm a mesma. Né? O profissional de educação física, ele não tem a valorização que ele deveria ter, né? De uma forma geral. Então, por mais que a minha vida seja totalmente diferente, eu vivo o dia inteirinho dentro de um laboratório de pesquisa, sentado na frente de um computador, numa bancada, fazendo experimento com DNA, com alguma coisa que eu nem vejo. Ninguém nunca vê um DNA a olho nu, né? Mas estou aqui com muito prazer pelo fato de que eu tenho em mente e a vontade muito grande de ver a nossa profissão sendo valorizada e muito bem valorizada, porque nós merecemos. Tá certo? Então a minha contribuição eu dou e o meu sangue está aqui para contribuir, para fazer o exame de DNA. Tá certo? Bom, eu também, da mesma forma, agradeço a oportunidade de poder estar aqui pelo CONFEF. É uma satisfação nesses 30 anos de jornada, só quem acompanha a minha trajetória de vida, saber que eu sou uma defensora da educação física no campo da saúde. E é muita satisfação que eu vejo o nível das conversas, as trocas de experiências, a oportunidade política de a gente tomar uma decisão, de dizer o seguinte: o campo da saúde é nosso, cabe a nós a apreensão desse campo da melhor forma possível. E a apreensão desse campo vai ser distinto, embora uma categoria de classe seja única aqui presente, pelo menos a maioria dos atores aqui presentes. Sempre nós temos que respeitar a história de vida, a subjetividade, o sentido que isso tem na prática do dia a dia. E é esse sentido que nós temos que respeitar com os maiores protagonistas e a razão na nossa vida, que são os usuários desse sistema de saúde, independente da natureza jurídica que ele se encontra. Obrigada pela oportunidade, parabéns à participação de todos e realmente é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês esse dia. Obrigada.
Bom, minhas considerações finais têm duas partes, né? Primeiro, agradecer, né, o respeito, a confiança do Conselho Federal de Educação Física, especificamente ao CREF 6, né, que é de Minas Gerais, ao qual eu estou registrado, e pela humildade com que o nosso presidente, Jorge Stanhilbe, se dirige a gente. Essa humildade dele é de se espantar, porque induz a gente uma responsabilidade muito grande. Então, com um jeitinho, ele sabe que a gente tem aqui um papel importantíssimo. E eu fico feliz de ter conhecido a Maica, né, e o Rodrigo, porque a gente vai para as reuniões sem saber o que está acontecendo, e tem gente lá que está há 30 anos em pessoal de farmácia, clínica médica, né, fazendo parte de residência há 30 anos. E a gente chega ali e a gente se adapta muito rápido e facilmente. Então foi muito legal, né, ter conhecido os dois, cada um com as dificuldades nas suas câmaras técnicas, e a gente está conseguindo avançar, e a gente sempre está à disposição, com certeza, para o que for, é o nosso papel aqui. E só concluindo, na minha fala, ninguém perguntou, mas acho que todo mundo viu, que tinham duas figuras lá de uma certa companhia aérea, e não sei se as pessoas entenderam aquilo, né? Se não entenderam, o porquê. Então, quando eu falo de inovação, de proatividade, teve um indivíduo que estava no chamado, sem fazer qualquer comparação, ou promoção, ou, enfim, da extinta táxi aéreo de Marília. Aquele sujeito que acabou fazendo a empresa como ela é hoje, ele era não tão somente o terceiro piloto das viagens Marília-São Paulo. Sendo o terceiro piloto, ele só viajaria se o primeiro adoecesse ou se tivesse uma demanda alta, né? Porque tem mais demanda, então eu vou viajar. O que ele fez? Quando ele conseguiu uma brecha para viajar, ele se antecipava para saber quem era o cliente dele, onde aquele cliente ia se reunir em São Paulo. Ele já providenciava hotéis ou restaurantes próximos, indicação de lazer, cinema, teatro, etc. E apresentava aquele cliente as possibilidades nas horas vagas, etc, etc. Porque ele sabia o horário e dia que ele ia, e o horário e dia que voltava, e sabia que tinha horário ocioso. O que aconteceu? Aquele cliente só queria o terceiro piloto, que depois de 2 anos teve 50% das ações da companhia. É a história de lá para cá, a gente sabe o que é. E a ideia do tapete vermelho é uma analogia. A gente tem que fazer isso com o nosso aluno na rede pública de saúde. E não o contrário, reconhecer nele, ser empático, de reconhecer nele o que ele precisa. Ou, em termos de empatia, nos colocarmos na posição dele e saber o que a gente quer do médico, do profissional de educação física, do psicólogo, do assistente social, etc, etc. Do contrário, a gente não vai avançar. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui prestigiando.